Vamos agora ouvir a pregação da palavra de Deus, a primeira carta do apóstolo Pedro. Abram, por favor, a primeira carta de Pedro. Vamos ler ainda no capítulo 1. Vamos dar continuidade à exposição dessa carta que o apóstolo Pedro escreveu para os crentes da dispersão que estavam foragidos e perseguidos pelo Império Romano, e também pelo fato de serem cristãos, eram perseguidos por muitas outras pessoas, inclusive pelos próprios judeus. Vamos ler 1 Pedro, meus irmãos, capítulo 1, e vamos novamente vamos fazer uma leitura de uma porção maior das Escrituras. Vamos ler a partir do versículo 13, mas eu vou me concentrar nessa manhã nos versos 15 e 16. Mas para que a gente não perca o contexto dessa proclamação do apóstolo Pedro, nós vamos ler a partir do verso 13, embora já tenhamos falado aqui sobre o conteúdo desses versículos. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13 ao versículo 16. A Escritura diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Amém. Vamos orar, irmãos. Nosso Deus e Pai, o Senhor é santo. A Escritura diz que Tu és santo, santo, santo. E nós reconhecemos a Tua santidade, Senhor. Embora sejamos pecadores e não sejamos santos como o Senhor é santo de forma alguma, ainda assim, Senhor Deus, no Teu Espírito nós caminhamos lutando e guerreando contra o pecado e contra a nossa carne, para vivermos em santidade de vida, em obediência e sermos santos porque o Senhor é santo. Nessa manhã, Deus Todo-Poderoso, Deus Santo e Tremendo, nós pedimos ao Senhor que o Teu Espírito nos dirija o coração, a alma, os pensamentos, e para que a Tua Palavra faça a sua obra em nós, de maneira, Senhor Deus, que a Tua igreja que aqui está reunida seja edificada, conclamada, Senhor Deus, que cada um dos Teus servos ouça o chamado do Teu Espírito Santo para a santidade e ande em novidade de vida, como convém àqueles que nasceram de novo. Que o Teu Espírito, Senhor Deus, nos ajude a andar em santidade, a viver em obediência à Tua Palavra, a estar, Senhor Deus, em nosso procedimento, testemunhando do poder do Evangelho de Jesus Cristo em nossa vida, da transformação pelo poder de Deus que operou em cada um dos Teus filhos e que continua operando, Senhor, para a glória e para o louvor do Teu santo nome. Senhor Deus, nos faz aprender nesta manhã, nos faz atentos à Tua Palavra, mas sobretudo, Senhor Deus, que aquilo que venhamos a aprender seja vivido por cada um de nós. É assim que nós oramos nesta manhã, Senhor, esperando inteiramente na graça de Jesus Cristo, esperando inteiramente na condução do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Vamos
nos concentrar, meus irmãos, como eu disse, nos versículos 15 e 16. O apóstolo Pedro, ele diz: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Porque eu sou santo. Essa é uma passagem que claramente fala sobre santidade, sobre o procedimento que se espera do povo de Deus. Uma vida íntegra, eticamente conforme o padrão do Evangelho, com integridade moral, com santa vocação. Essa santa vocação é uma demonstração do poder de Deus sobre nossas vidas e uma demonstração de que nós fomos salvos, chamados e salvos pelo poder de Deus. E essa demonstração, ela é por meio do nosso procedimento, da nossa vida, do nosso andar com Deus. Então nós estamos diante de uma passagem que chama o povo de Deus a viver em santidade de vida, a viver uma vida onde os nossos procedimentos são conforme o Evangelho, não conforme o mundo, não de acordo com o andar desse mundo, mas conforme Deus e a sua palavra. Assim deve ser a vida de todos os que são nascidos de novo. Perceba que Pedro, ele começa esta sessão, né? Na verdade estamos no meio de uma sessão, mas nessa porção que estamos lendo no verso 15, ele começa com uma palavra adversativa. Na verdade, no versículo 14, o apóstolo Pedro diz que nós não devemos andar como as pessoas que se amoldam às paixões mundanas, porque nós somos em Cristo filhos da obediência. Então a nossa vida, o nosso procedimento não deve mais ser como era antes, no passado. Ele diz no verso 14: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na ignorância. Pedro diz que não devemos ter a mesma forma ou o mesmo molde que era a nossa vida antes de Cristo no passado. Ele começa no contexto aqui fazendo com que nos lembremos da nossa vida antes de sermos salvos, antes de conhecermos o nosso Redentor, antes de termos sido santificados pelo Espírito Santo da promessa. Uma vida em desordem, uma vida que, conforme ele diz, tinha o mesmo molde do mundo. Vocês devem lembrar que quando nós estudamos o versículo 14, essa palavra molde, amoldar, ela traz a ideia de algo que sempre é feito segundo o mesmo molde, uma forma. E o mundo é exatamente isso. As pessoas que vivem sendo conduzidas pelo espírito do mundo, elas têm a forma do mundo. São todas iguais no seu procedimento pecaminoso. Estão todas em desobediência a Deus. Todas estão em desobediência ao Evangelho da graça de Deus, porque seguem no mesmo molde mundano. E o que Pedro diz é que nós, como filhos de Deus, não devemos nos amoldar a essas paixões do passado, à vida que tínhamos no passado, aos procedimentos, ao estilo de vida que nós vivíamos antes de Cristo e do Evangelho. Por isso ele diz, pelo contrário, essa é a palavra adversativa que ele usa aqui. Algumas Bíblias você vai encontrar o termo mas, que é a mesma coisa,
é uma partícula que interrompe um raciocínio para mostrar algo contrastante. Ou seja, Pedro, no verso 14, está mostrando a nossa vida antes de Cristo, quando seríamos o mesmo molde do mundo. Mas agora ele diz, ou pelo contrário, em Cristo nós devemos ser santos conforme aquele que nos chamou. Então, essa primeira palavra, meus irmãos, aqui na minha tradução, pelo contrário, ela remete ao que foi dito anteriormente, quanto à nossa vida governada pelo pecado. E aqui o que Pedro está nos mostrando é que há um contraste, uma clara diferença entre os cristãos e os não cristãos. Entre aqueles que servem a Deus e que foram nascidos de novo, que tiveram a sua vida mudada, transformada pelo poder de Deus por meio de Cristo Jesus, e aqueles homens e mulheres que continuam sendo guiados pelo espírito de Satanás, pelo mundo, que continuam presos aos laços do diabo, que continuam, como diz Paulo em Efésios, seguindo a vontade do diabo, realizando os desejos de Satanás. Há uma clara diferença de procedimento entre um cristão e um descrente. É esse contraste que Pedro está mostrando aqui quando usa essa palavra, pelo contrário. Nós não somos mais como éramos antes. Não somos mais guiados pelo Espírito do mundo como antes. Agora somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Veja, quanta diferença há se olharmos apenas para aquele poder ou aquela pessoa que nos guia os passos. Antes, Satanás. Hoje, o Espírito de Cristo. Quanta diferença há. E se somos guiados pelo Espírito de Cristo, o nosso procedimento, irmãos, será um procedimento diferente do antigo. Será um procedimento que caminha em santidade, em novidade de vida, realizando coisas que são moralmente e eticamente aceitáveis e que estão em conformidade com a mensagem do Evangelho que nos foi anunciado. Pelo contrário, diz o apóstolo Pedro, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Pedro, ele usa essa exortação, meus irmãos, porque ele sabe que a vida daqueles cristãos perseguidos que estão na diáspora, que estão espalhados sobre a face da terra, corria muito risco de entrarem na mesma decadência da outrora. Aqueles irmãos sofriam todas as coisas que vocês podem imaginar quando falamos de perseguição religiosa. E eles estavam imersos numa cultura que era uma cultura pagã e que tinha como padrão de vida atos imorais, procedimentos não aceitáveis e que não se conformam com o Evangelho. Então era muito fácil que um daqueles irmãos acabasse seguindo novamente aquele mesmo procedimento do passado, que era reprovável. Havia muitos fatores que poderiam levá-los a voltar a uma vida de pecado. Muitas coisas que poderiam levá-los à decadência novamente. Por isso, Pedro diz, sede santos, não sejam como antes. Não levem a mesma vida de antes, de outrora. Sede santos como o vosso Deus é santo. O tema do apóstolo Pedro é a santificação. É a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor, como diz o autor da carta aos Hebreus. Santos como Deus é santo. Ser santos como Deus é o que Pedro
está chamando aqueles irmãos a esse tipo de santidade. Não a vida de lisonjas e pecados, mas agora uma vida de santidade e de piedade. E Deus é santo, meu irmão. Quando nós olhamos para o nosso Deus revelado na Sagrada Escritura e olhamos para as muitas afirmações bíblicas da sua santidade, nós precisamos entender o que significa ser santo, o que significa Deus ser santo. A palavra santo, ela é a palavra que traz a ideia de qualquer coisa que é separado do seu uso comum, por exemplo. Mas a Bíblia diz que Deus é santo. E o que significa Deus ser santo nesse contexto? De que Deus é separado? Santo, literalmente, significa separado. E Deus é separado de algo. E a grande pergunta quanto à santidade de Deus é: de que Deus é separado? Ele é separado da criação. Nós estamos na criação, somos a criação, mas Deus é separado de nós. Ele não é parte da criação, ele não é como a criação, neste sentido moral. Deus é muito diferente da sua própria criação. Ele é distinto de todas as coisas que ele mesmo criou. Nada se compara a Deus no quesito de santidade, muito menos. Nenhum homem pode ser santo como Deus é santo. Na verdade, meus irmãos, a santidade divina é algo completamente distinto de qualquer coisa que venhamos a imaginar. A santidade de Deus significa que o seu caráter é puro, significa pureza. As Escrituras retratam a santidade de Deus não apenas declarando abertamente a sua santidade. Nós vamos encontrar inúmeras passagens onde Deus é retratado como sendo santo. A santidade de Deus é expressamente declarada, Deus é santo. Mas muitas outras passagens vão declarar esta santidade de Deus com outros termos. Por exemplo, o apóstolo João, na sua primeira carta, diz que Deus é luz. E a expressão luz traz a ideia de santidade, de pureza. Existem muitas outras expressões que poderiam ser aqui, devem ser, na verdade, compreendidas como sendo uma referência à santidade de Deus. Este é o atributo de Deus que é mais realçado em todas as Escrituras, a sua santidade. Deus, ele é todo-poderoso. Isso significa dizer que ele tem todo o poder nas mãos. O seu poder não diminui, o seu poder não aumenta. Não há nada que Deus não possa fazer, das coisas lógicas, das coisas corretas, das coisas normais. Tudo Deus pode fazer. Deus só não pode fazer o que é contraditório. Deus não pode fazer outro Deus como Ele, porque não pode existir dois deuses. É contraditório. O próprio termo Deus, ele traz a ideia singular de que apenas um ente dessa natureza pode existir. Deus não pode levantar uma pedra, Deus não pode criar uma pedra tão pesada que Ele mesmo não possa levantar. Essas coisas são equivocadas, contraditórias. Mas Deus é todo-poderoso, porque Ele pode fazer todas as coisas lógicas, corretas, menos o que é contraditório, que é impossível de ser feito. Por exemplo, Deus não pode fazer um círculo quadrado. Não existe círculo quadrado.
Ah, pastor, mas Deus é Deus, então Ele pode tudo, mas um círculo quadrado é contraditório. Se é círculo, não pode ser quadrado. Então, estas coisas Deus não pode fazer porque elas são contraditórias, não existem, são ilógicas, irreais. Em nenhum dos universos, dos mundos, isso poderia existir. Apesar de Deus descrever, da Bíblia descrever Deus como sendo todo-poderoso, nenhum dos seus atributos é mais realçado na Bíblia do que a sua santidade. A santidade de Deus é que se destaca, irmãos, no Antigo Testamento, bem como no Novo Testamento. Ele é santo, ele é declarado santo. Sua santidade domina tudo, todos os procedimentos, todo o texto sagrado. Ele não é mais santo em comparação a ser todo-poderoso, entendam bem. Ele é o máximo em todos os seus atributos, mas a santidade é muito destacada nas Escrituras Sagradas, a santidade de Deus. O apóstolo Pedro, ele já disse que estes homens e mulheres cristãos foram eleitos por Deus, e como eleitos de Deus, eles foram chamados das trevas para a luz. Veja o capítulo 2, o versículo 9 desta epístola. Pedro diz claramente: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Santidade. Luz é a santidade divina. Paulo, quando escreve sua carta aos Efésios, diz que nós fomos predestinados para uma vida santa. Veja, nós fomos predestinados para a salvação. Mas esta predestinação, nas palavras do apóstolo Paulo em Efésios, é para um procedimento em santidade de vida. Uma vida santa diante de Deus. E aqui o apóstolo Pedro, no verso 9 do segundo capítulo, nos lembra que Deus nos tirou das trevas, da imundícia, do pecado, do procedimento pecaminoso, da transgressão, das cadeias de Satanás sombrias que estavam sobre nós, para a luz de Deus, a santidade de Deus. Esta santidade divina, meus irmãos, é o atributo de Deus que nós devemos observar nas Escrituras, já que Ele é o mais realçado dos atributos de Deus. Ele é conhecido nas Escrituras muito mais pela sua santidade do que por qualquer outro dos seus atributos, como o poder, que eu acabei de citar para vocês, como a justiça, qualquer outro dos atributos de Deus. A santidade domina em termos de menção nas Escrituras. E isso é muito fácil de se observar. Lembrem daquela passagem do profeta Isaías. O profeta Isaías tem uma visão de Deus. Ele vê Deus sentado no seu alto e sublime trono. No ano da morte do rei Uzias, diz o profeta, eu vi o Senhor, Deus assentado no seu alto e sublime trono. E Deus estava ali na sua santidade, no seu trono. E os querubins estavam voando. O profeta disse, eu vejo os querubins voando em torno de Deus, da santidade de Deus. Eles têm muitas asas. Com algumas das suas asas cobrem os pés, outras cobrem o rosto, os olhos. Os anjos não têm pecado. Os anjos são santos, não têm pecado. Mas eles não conseguem contemplar aquele que se assenta no trono e que é santo, santo, santo.
Isaías diz que os querubins cantam: Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Eles cobrem os olhos para não verem a glória da santidade de Deus. Os anjos sem pecado, os anjos que ministram diante do trono do Senhor, não podem contemplar o próprio Deus, senão eles morrem. Isaías, quando vê Deus, quando contempla Deus numa visão, ele diz: ai de mim, estou morto, eu agora perecerei, porque os meus olhos viram o Senhor, o Rei da Glória, os meus olhos viram aquele que é santo, aquele que é cheio de santidade, eu não poderei mais subsistir. Isso é que o profeta Isaías imaginou, irmãos. Ao se confrontar com a santidade do Altíssimo, quando os seus olhos contemplaram Deus e a sua santidade, sua glória, o profeta achou que ia morrer. Ele entra em desespero, porque vê o Deus Santo. Quão grande é a santidade de Deus, irmãos. Há um contraste também nesse texto do profeta Isaías. Porque Isaías sabe que vai morrer, porque viu Deus. Moisés já havia escrito as palavras de Deus. O Senhor disse: ninguém pode me contemplar e permanecer vivo, por causa da sua santidade, por um lado, e por causa do pecado do homem, por outro lado. Isaías sabe que é um pecador. Eu sou um pecador, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. Eu vou morrer, eu estou perdido. Então vem um anjo com uma tenaz e uma brasa e toca os lábios de Isaías. O texto diz que essa brasa é retirada do altar de Deus e traz a ideia de purificação do pecado. Aquele que está próximo a Deus, a ideia é esta: é santo e vai tornar você santo. E com a brasa do altar do trono de Deus, o profeta Isaías tem o seu pecado purificado, perdoado. Ele é purificado. Mas a ideia toda dessa passagem é a santidade de Deus. Moisés, quando está no Monte Sinai pastoreando as ovelhas de Jetro, seu sogro, de repente ele vê uma sarça ardente, queimando. A Bíblia diz que a sarça está em chamas, em fogo ardente, mas a sarça não se consome. O fogo não causa nenhum tipo de dano àquela planta, àquela árvore, a sarça ardente. Ela queima, mas não se consome. E Moisés olha para aquilo e ele escuta a voz de Deus. Moisés, tire as sandálias dos seus pés, porque a terra em que estás pisando é terra santa. A terra é santa, porque ali o Deus Santo estava naquele momento. Aquela montanha era simplesmente um monte de pedra, uma montanha de granito. Não havia nada de santidade na pedra por si mesmo, irmãos. O lugar, a localização geográfica por si só não é santa coisa nenhuma. Jerusalém, aquela cidade, não é santa porque está em cima do monte, porque foi construída há tantos anos atrás. Assim, o lugar em que Moisés estava só era santo porque ali estava a presença do Deus Todo-Poderoso, Santíssimo. Ele estava ali, falando com Moisés,
Tirar as sandálias dos pés era um ato de reconhecimento, de servidão, de estar diante de um soberano. E Deus diz: tire as sandálias dos pés, Moisés. Este é um lugar santo, porque aqui estou eu falando com você. Outra passagem, meus irmãos. Quando Deus dá ordens a Moisés para que leve o povo de Israel até o sopé do Monte Sinai, porque Deus diz que vai aparecer ali diante de todo o povo. Deus dá instruções claras a Moisés e diz que o povo não pode se aproximar de uma certa distância do monte. Eles têm um limite, uma demarcação, até onde poderiam ir se ultrapassassem a barreira que Deus estava estabelecendo. O limite que o Senhor estava colocando diante deles, eles seriam consumidos na mesma hora. E a explicação disso é porque a manifestação de Deus e a sua santidade era tremenda, que se eles se aproximassem além daquele ponto em que o Senhor estava permitindo, eles seriam mortos. A Bíblia diz que o monte fumega, queima, sai fumaça, treme quando Deus se manifesta ali. Quando o Senhor aparece no meio do fogo e da fumaça, está o Senhor e a sua santidade. Todo o povo de Israel naquele episódio treme de medo da presença do Deus Santo diante deles. Jerusalém é chamada de cidade santa, mas aquela cidade não é santa por si mesma. Ela é chamada cidade santa porque é a cidade do grande rei. Não porque os seus muros ou as suas ruas, as suas construções, ou mesmo o templo em si sejam santos, mas porque ali habitava Deus. Ali o Senhor Deus declarou que era o lugar da sua adoração e aonde ele falaria ao seu povo. É santa porque ali estava a presença de Deus, apenas por isso. Jerusalém hoje é uma cidade maldita, irmãos. Deus não está lá. Aquele povo de Jerusalém rejeita o único Salvador, Jesus Cristo. A única esperança que eles têm é rejeitada. Não há santidade em Jerusalém. Deus não está em Jerusalém. E finalmente, quando João descreve a sua visão no Apocalipse, ele diz que os querubins estão em torno do trono de Deus, cantando sem nenhuma interrupção a melodia: Santo, Santo, Santo é o Senhor. A santidade de Deus é realçada nas Escrituras, irmãos. Por isso o apóstolo Pedro lembra aos irmãos dispersos da diáspora que eles não podem viver segundo o procedimento antigo, do verso 14, mas conforme aquele que vos chamou, santos como aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, diz Pedro, em todo o vosso procedimento, conforme, segundo é santo aquele que vos chamou. Santidade, irmãos, procedimento, isso é muito importante. Ser santo como Deus não significa ser tão santo quanto Deus é santo. Pedro não está dizendo que você tem que ser santo exatamente no mesmo grau, na mesma qualidade da santidade divina. Isso é impossível, meus irmãos. Nenhum homem pode ser santo como Deus é santo. Tão santo quanto Deus é santo. Isso é ilógico, não é isso que as Escrituras falam quando o homem é chamado a andar em santidade de vida como Deus.
porque isso é algo impossível para qualquer mortal. Lembrem, nem mesmo os anjos do Senhor, os anjos que não caíram, os anjos que o Senhor manteve, guardou em seu estado original de santidade, nem mesmo os anjos são santos como Deus é santo. Os anjos que não têm pecado nenhum, nem eles têm o mesmo grau de santidade de Deus. Eles cobrem os olhos diante de Deus, porque a santidade de Deus, irmãos, é inigualável. Eles não conseguem contemplar o Senhor. Se alguém pudesse ser tão santo quanto Deus, irmãos, essa pessoa seria Deus também. E só existe um Deus. Ser santo como Deus não é um chamado para você ter a mesma santidade de Deus, o mesmo grau, o mesmo tipo, a mesma natureza de santidade divina. Só Deus é santo como Ele é santo. Mas o que Pedro diz aqui, veja bem, segundo é santo aquele que nos chamou, tornai-vos santos vós também. Sejam santos também. Não como Deus, não exatamente igual a Deus, porque isso é impossível, mas sejam santos também. Como Deus é santo, sejam santos vós também, na medida da vossa humanidade, na medida em que sois enchidos pelo poder do Espírito Santo. Sejam santos como Deus é santo. Santos como o Senhor. Santidade aqui nessa passagem significa, sobretudo, pureza moral, perfeição moral, ética, a completa ausência do pecado. Em relação a Deus é óbvio. Só Deus, irmãos, e mais ninguém é sem pecado. É moralmente perfeito em seu caráter, em sua ética. Quanto a nós outros, Pedro diz: tornai-vos santos. Deus é santo na sua essência, na sua natureza, mas nós somos pecadores. E pela ação graciosa do Espírito de Deus, podemos viver em santidade, em procedimento moral, santo, conforme as Escrituras Sagradas. Os cristãos são chamados a se tornarem santos. Se tornar santo através de uma vida de pureza e luz. Jesus diz: vós sois a luz do mundo. A ideia aqui não é só um farol que ilumina por causa da pregação do Evangelho. A ideia de Cristo inclui a tarefa dos cristãos de pregar as boas novas de Cristo, mas não exclui a ideia de viver o Evangelho. Não está excluído neste texto do Evangelho de Mateus a ideia de que todos nós devemos pregar e viver em santidade, e viver em obediência a Deus. Ser luz não significa somente pregar, significa pregar e viver o Evangelho em novidade de vida, uma nova vida, mudada por Deus. Luzeiros nas trevas, luzeiros num mundo sombrio. O Evangelho de João, a Escritura diz que as trevas não permaneceram, não subsistiram quando chegou a luz, o Evangelho e Jesus Cristo. Assim, nós somos pequenos luzeiros do Senhor, irmãos. E pelo nosso procedimento, nossa vida, nosso padrão moral, ético,
correto, em obediência à palavra, vamos viver em santidade, tornando santo a cada dia. É uma luta, mas é uma luta ao qual todo cristão sairá vitorioso. Essa ideia que Pedro apresenta quando usa a expressão tornai-vos santos, ela aponta para um aspecto da santidade que está ligado à responsabilidade humana. Quando nós estudamos a santidade de Deus, nós precisamos entender que há dois aspectos da santidade. O primeiro aspecto é aquele da soberana graça de Deus, através da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós, os eleitos de Deus, fomos tornados santos do Senhor. Neste sentido, nós somos santos de Deus. O Senhor nos separou do mundo, irmãos. O Senhor nos tirou de Satanás. O Senhor nos lavou dos nossos pecados. Ele nos santificou, diz as Escrituras Sagradas. Nesse ponto, olhando para a ação divina, nós já somos santos, santificados pelo poder de Deus. Mas existe um outro aspecto da santidade, aquele aspecto do crescimento diário em vida moral. E é esse aspecto que o apóstolo Pedro está realçando na sua epístola. Uma vida de santidade, uma conduta de santidade, uma vida que pode ser testemunhada pelas pessoas como sendo uma vida piedosa. Vida piedosa, meus irmãos, significa uma vida em obediência às Escrituras, ao que Deus ordena na sua palavra, aos preceitos do Senhor. Não é uma vida de monge, não é uma vida retirada do mundo, onde você vai se enclausurar num mosteiro e vai passar o dia inteiro orando, lendo a Bíblia, cantando. Não é essa vida, essa santidade que Pedro tem em vista. Tornai-vos santos traz a ideia de viver no mundo, no meio da sociedade, no meio das pessoas, mas com um procedimento diferente, transformado, mudado, uma nova criatura. Isto é o que Pedro diz na sua palavra. Esta é uma responsabilidade nossa. Você tem que viver assim. Deus não vai viver assim por você. Ele te dá o Espírito, Ele te dá a palavra, Ele te chama à obediência, Ele te dá todas as ferramentas necessárias, todo o poder que lhe é necessário, mas ainda assim, há a sua responsabilidade em viver de forma santa e piedosa diante de Deus. Uma vida obediente em meio à sociedade. Quando o apóstolo Paulo disse que é preciso fazer morrer a natureza pecaminosa, lá escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 5, o apóstolo Paulo estava apontando para esse aspecto negativo da santificação, o aspecto que apresenta a luta contra o pecado, fazer morrer a natureza diabólica, pecaminosa que ainda está em nós. Mas aqui nesta passagem o apóstolo Pedro está apontando para um aspecto positivo. Ele diz: tornai-vos santos em vosso procedimento, façam a coisa correta, vivam corretamente, piedosamente, em obediência às sagradas letras, ao Evangelho da graça de Deus. Uma coisa chama a outra. Lutar contra a natureza significa viver um procedimento santo, como Pedro aponta aqui positivamente, meus irmãos. Viver em santidade significa ter um procedimento que tem origem numa vida de obediência a Deus em sua palavra. Ninguém pode ser santo no seu procedimento
se não obedecer às Escrituras. Aquele homem que foi crucificado ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo e foi salvo. Lembrem, haviam 2 ladrões ao lado do Senhor. Um foi condenado ao inferno, não se arrependeu. Mas o outro ladrão, quando estava ainda preso no madeiro ao lado de Jesus, ele diz: lembra-te de mim, Senhor, quando vieres do teu reino. E as palavras de Cristo foi: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele ladrão foi salvo. E no sentido mais restrito, ele foi santificado por Deus na cruz do Calvário. Ele recebeu a santificação. Mas neste sentido em que Pedro estava exortando aqueles irmãos, ele não foi santo. Ele não viveu o procedimento santo porque ele morreu naquela cruz. Ele não teve como demonstrar obediência ao Evangelho em sua vida, porque ele não teve mais vida depois daquele dia. Ele foi sepultado logo em seguida. Depois de dizer aquelas palavras, ele morreu. E não pôde viver um procedimento santo. O que Pedro está falando aqui é desta santidade que nós vivemos dia a dia. Sede santos, porque Deus é santo. É esta santidade, irmãos. Esse procedimento, conforme Pedro apresenta, traz a ideia de uma vida ou uma conduta que é realizada às vistas de todas as pessoas. Significa atividade pública, vida pública. Como você é na escola, como você é quando vai no supermercado, como você é quando vai jogar bola, como você é quando está lá no trabalho, na polícia, aonde você trabalhar, como você é na sua casa, como é o seu procedimento. E aqui a ideia é um procedimento que todos podem observar publicamente, uma atividade que exige relacionamento com outras pessoas. Vida santa aqui significa viver com outras pessoas e ter um procedimento social em conformidade com o Evangelho de Jesus Cristo. Por que devemos ser santos, irmãos? No verso 16, Pedro responde: sede santos, porque eu sou santo. Pedro está citando o livro de Levítico. Ele não está dizendo que ele é santo e que aqueles irmãos devem ser santos como ele, mas ele faz uma referência a Levíticos capítulo 11, nos versos 44 ao 45, quando o Senhor diz que é santo. Vejam esse texto, por favor, rapidamente. Levítico, capítulo 11, versículos 44 e 45, o Senhor diz: eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Por que devemos ser santos? Porque o nosso Deus é santo. Aquele que nos chamou das trevas para a luz é santo. Devemos ser como Deus, santos, em obediência. O livro de Levíticos, irmãos, é o livro que mais fala da santidade de Deus. Se em todas as Escrituras Sagradas, dentre todos os atributos divinos, a santidade é aquele que mais é realçado entre os atributos,
dentre todos os livros das Escrituras, o livro de Levítico é aquele que mais fala, menciona a santidade de Deus. A estrofe do livro de Levítico é: eu sou o Senhor, sede santos porque eu sou santo. Em todo o procedimento, no procedimento cultico, quando ele está falando e dando as instruções sobre o culto em Israel, o Senhor, quando termina as instruções, diz: eu sou o Senhor. Como quem está dizendo: eu tenho a autoridade para estabelecer a lei em Israel, o culto, e eu sou santo, sejam santos como eu sou santo. Esse é o refrão de todo o livro. Quando ele proíbe os israelitas de comerem qualquer carne de animais imundos, ele, quando termina de dar a instrução, diz: eu sou o Senhor, sede santos porque eu sou santo. Quando ele proíbe casamentos de natureza mista ou familiar, ele diz: eu sou o Senhor, sejam santos porque eu sou santo. O livro de Levítico é uma apresentação da santidade de Deus. Ele é santo, meus irmãos. E finalmente, santidade até que ponto? Devemos ser santos em que medida? Veja, o apóstolo Pedro também responde isso na sua exortação a estes irmãos. Veja as palavras aqui do apóstolo Pedro, quando ele está falando sobre o procedimento. Ele diz: santos, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Completamente santos em sua vida, em tudo o que fizerem, em todo o vosso procedimento. Não é santidade apenas na igreja, não é santidade apenas ao vir ao culto, não é uma santidade apenas em alguns raros momentos ou em algumas ocasiões. Você pode ser santo na igreja, pode ser santo no encontro de oração, pode ser santo quando cultua a Deus na casa de um irmão, pode ser santo no seu evangelismo pessoal, pode ser santo num retiro espiritual. Mas o que as Escrituras dizem é que esta santidade, este procedimento santo é requerido em todo o tempo, todo o vosso procedimento. Santos ao levantar e santos ao deitar, santos ao trabalhar, santos quando estão de férias, santos quando estão na escola, na faculdade, em qualquer lugar, em tudo que fizerem, sejam santos em todo o vosso procedimento. O Senhor não requer meia santidade, irmãos. Um pouco de santidade não agrada a Deus. Ele não está feliz se você é santo em muitos momentos, mas não é santo em todo o vosso procedimento. O que Deus exige é que você seja santo, porque Ele que te criou, que te salvou, é santo. E que você seja santo em tudo o que você fizer, em toda a sua vida, em todo o vosso procedimento. Absolutamente santos. Se nós não nos dedicarmos ao Senhor de todo o nosso coração, se não encararmos com muita seriedade as Escrituras Sagradas e buscarmos viver em obediência às Escrituras Sagradas, nós não vamos atingir o ponto, a meta que Deus requer de nós. Se formos brincar de sermos crentes, se somos crentes na vista dos irmãos, mas na vista dos ímpios somos como eles, se temos o mesmo linguajar, um linguajar chulo, pecaminoso, horrível,
vergonhoso. Mas na igreja, polimos a nossa língua, escolhemos as palavras, o Senhor não vai se alegrar conosco. A nossa santidade é reprovada. Este é o papel muito mais de um ator do que de um homem que nasceu de novo. Sede santos em todo o vosso procedimento, em toda a vossa conversa. Sede santos, como Deus é santo. As Escrituras dizem, em referência ao nosso Senhor Jesus Cristo, falando para nós, andai como Ele andou. Esta é uma referência à vida piedosa de Cristo no mundo. Ser como Cristo foi em vida, em obediência, em piedade, em santidade, em moralidade, em ética. É um alto grau, irmãos, de exigência. Mas é possível. É possível. Se quisermos morrer dia a dia a nossa natureza pecaminosa e se encararmos com toda a seriedade, com toda a nossa força, o Senhor e a sua palavra. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Sede santos, diz o apóstolo Pedro, em todo o vosso procedimento. Nós não precisamos viver em perseguição para sermos chamados a viver em santidade. Em qualquer situação, seja na paz, seja na guerra, seja numa vida sóbria, seja numa vida mais difícil, somos chamados a viver em santidade. Na pobreza, na riqueza, viver em santidade. No sofrimento e na alegria, viver em santidade, em procedimento santo, na presença do Altíssimo. Não há outro caminho para nós. Não há outra estrada que nós podemos trilhar, senão a estrada da santidade, da piedade, da obediência. Eu quero encerrar este sermão, irmãos, pedindo que vocês leiam, por favor, leiam a vida de dois homens, Jonathan Edwards. Ele escreveu um diário. E nesse diário ele determinou e fez várias resoluções que ele tomaria ao longo de sua vida para viver em santidade diante de Deus. Leiam o diário de Jonathan Edwards. Vejam o que aquele homem fez para viver em santidade. Com a ajuda de Deus, o poder e a força de Deus. Ele era pecador como nós. Cheio de defeitos como qualquer mortal. Mas ele determinou viver em santidade na presença de Deus e dos homens. Depois leiam a vida de um outro ministro de Cristo, David Brainerd. Gustavo leu esse livro alguns meses atrás. Vejam como foi a vida daquele servo de Deus. Não apenas a sua dedicação em levar a palavra de Deus aos nativos da América, aos índios, numa época em que era muito difícil sair da sua cidade, do seu lugar para evangelizar. Fora os riscos de vida, o procedimento de Brainerd é o procedimento que nós devemos buscar para nós mesmos como cristãos. Santidade, piedade, devoção, renúncia, dedicação a Deus.
Uma vida de lutas, irmãos, é verdade, mas uma vida gloriosa.